A porta bate e Valentina pede a Benita que vá ver quem é. Benita vai. Ao chegar lá, é Alonso. Benita diz que a Valentina no momento está muito ocupada numa reunião e que não pode atender ninguém. Alonso diz tudo bem, mas que amanhã ele vai voltar. Daí ele se vai. Quando Benita entra, ela respira fundo e pensa: se esse moço continuar provocando então a Valentina... Daí ela diz que não. Não, eles não podem voltarem a ficar juntos. A Valentina ama o José Miguel e no fim esse amor vai triunfar, fala então a Benita suspirando sobre a porta. Por isso, Valentina se solta de Rodrigo e Rodrigo diz que agora ela vai saber o que é ter um homem de verdade. Valentina diz que é homem mesmo, ele não pega uma mulher à força e que fique bem claro que entre eles dois não pode existir nada e manda que ele se poupe de lhe mandar presentes e diz que o que ele está fazendo com José Miguel é uma canalice sem tamanho e que ele fique sabendo que ela vai utilizar todo o seu dinheiro, que é muito maior do que o dele, para ajudar a proteger o José Miguel. Rodrigo olha então com raiva e diz que não suporta que ela fale de José Miguel, porque ele o odeia, e agarra ela novamente. Ela então tenta se soltar e dá um chute nas partes baixas dele e grita: seu animal, seu imbecil, e corre. Rodrigo fica gemendo no chão e ao ver o presente que ele deu a ela lá no chão, caído como se tivesse quebrado, diz então que a história se repete. Leonor Montesinos, você e seu maldito filhinho vão se arrepender de terem nascido. E você, Valentina Vilaça, o que faço com você, além de te amar? Moisés diz a Henriqueta que se alegra em vê-la que está bem. Henriqueta diz que se sente cada vez melhor. Então, Moisés diz que logo, logo ela estará como nova. Henriqueta diz que isso depende dele. Moisés a encara e pergunta. Bom, não pergunta nada, né? Fica caladinho ali. E então ela pergunta quando é que ele vai voltar para casa. Novamente, ele olha para ela e não diz nada. Então Henriqueta diz que desde que eu sofri o acidente, você tem vindo aqui todos os dias. Até já ficou para dormir e pede então ao marido Moisés que ele volte para sempre. Moisés fica calado e ela pergunta a ele se ele já não a ama mais. Moisés pede que ela não diga mais isso e que durante todo esse tempo ele não pensou em outra coisa a não ser a situação deles. Temendo pelo pior, Henriqueta pergunta a Moisés qual a conclusão que ele chegou. E então Moisés diz que não sabe o que dizer porque ele tem medo e que se ele voltar é porque os problemas deles estão totalmente solucionados de verdade. Henriqueta sorri e diz que os problemas deles estão sim solucionados 100%, porque ela já aceitou o casamento de Sandy com o Felipe. Moisés pergunta se isso é sério, e Henriqueta diz que sim, e que ontem mesmo ela foi até lá no hospital agradecer a Felipe por ele ter salvado então a vida dela. No carro, as mulheres saem armadas para irem resgatar a Valentina de Rodrigo. Gabi vai dirigindo em alta velocidade. Isabel vai do lado e Benita mais atrás, toda armada. Isabel diz que ela nunca atirou em uma espingarda, mas ela promete que assim que ela vê o Rodrigo, ela vai descarregar todas as suas balas em Rodrigo. Dirigindo, elas então avistam a Valentina no outro carro e param. Valentina quer saber para onde elas vão. Gabi diz que buscar ela e Isabel já pergunta se Rodrigo fez algum mal a ela. Benita, mostrando então a pistola, diz que não, porque se ele te fez algum mal, eu vou até lá, porque eu não quero virar então uma matadora de vermes. Valentina sorri com a situação e se sente amada por elas. Na delegacia, Isabel dá a maior prova de amor por sua filha. Ela assina a documentação que prova que ela foi quem matou o Oscar Almeida e o delegado orienta ela sobre o que vai acontecer após ela assinar toda aquela papelada, assumindo uma culpa que não é dela. Isabel diz que está segura do que ela disse e torna então a dizer ao delegado que foi ela quem matou o Oscar porque ele estava buscando por sua filha de maneira abusiva e isso a incomodou, por isso ela matou então ele com o próprio carro. Valentina faz um escândalo na porta da delegacia para ver então a tia dela. Isabel, enquanto isso, assina os papéis de culpa.
Valentina chora e se desespera com o que pode estar acontecendo lá dentro daquela sala. José Miguel está com ela e tenta acalmar Valentina do pior jeito ou da pior maneira possível e promete a ela que junto eles vão resolver toda essa situação. E José Miguel a agarra. Ela começa a gritar que a Isabel não é uma assassina. Enquanto isso, Isabel está lá dentro da sala, então tapando os ouvidos para não ouvir o que Valentina está dizendo. Alonso vai até uma lan house para conversar com seu filho sobre tudo o que está acontecendo na vida dele. Também pergunta sobre o que está acontecendo com Santiaguinho e aproveita o tempo e a amizade linda que está tendo com o filho para falar ainda mais de Valentina. Maria da Luz aconselha a Cristina a entregar Rodrigo ao delegado e até ele ser preso, elas devem ficar quietas e as duas trocam frases de apoio e amor. Cristina pede a Maria da Luz por ela para que perdoe por ter se apaixonado por um homem desgraçado que só surgiu para estragar com a vida delas. Valentina diz a Isabel que ela se lembra bem que na noite que mataram Oscar, ela tinha dito que não ia sair. Isabel diz que isso mesmo, só que depois eu resolvi ir à missa e já fora de casa, eu me encontrei então com o Oscar e lá ele me ameaçou que se Ivana não saísse para falar com ele, então, daí Valentina pergunta, o que ela fez? Isabel diz a ele que Ivana não estava e foi quando eu disse a ele que queria falar com ele no lugar reservado para não ter testemunhas nessa nossa discussão e ele aceitou. E é assim que chegamos naquele lugar que brigamos feio. E eu mandei que ele esquecesse então minha filha, mas ele não quis fazer isso e se negou a todo o tempo. Então eu joguei o carro em cima dele. O resto da história você já sabe, fala então Isabel. Valentina então fala por que ela confessou isso somente agora. Isabel diz que foi por remorso e quando ela soube que o delegado estava na cidade para interrogar ela e Ivana, ela já não podia mais com um peso na consciência. Valentina diz que quando ela esteve com Ivana, ela teve a impressão que a senhora queria contar a verdade a ela. Então, Isabel confirma que só não falou porque faltou coragem. Isabel diz que saiu de lá já disposta então a confessar tudo. Valentina diz que mesmo a ouvindo se nega em acreditar que ela seja uma assassina. Isabel diz que há momentos em que a Flora e a parte mais sobre escura de sua vida é horrível de uma pessoa. Eu não sei como constatar, mas que Oscar jamais deixaria minha filha em paz. E então eu não pude reprimir meus impulsos e eu o matei. José Miguel vai ver Valentina e diz que ela não está sozinha, isso para dar consolo a ela. Valentina diz que é isso o pior de tudo, porque ela não pode se apoiar nele. José Miguel pergunta por que não. Porque ele está disposto a fazer qualquer coisa por ela. E Valentina diz que não, e que ela não pode estar passando por isso, por tantas coisas num momento só. E diz, e a Ivana? Pergunta então a José Miguel. Ela está arrasada pelo que está acontecendo com minha tia e ainda está esperando um filho seu. Ela sim deve estar sofrendo muito por tudo o que está acontecendo e que isso não é justo nem ético de nossa parte. Você, falando então com José Miguel, está ao meu lado nesse momento, enquanto ela... Daí José Miguel diz que não há nada que ele possa fazer por Ivana. E Valentina diz que ele está enganado, pois ela deve estar sofrendo muito por você estar do meu lado o tempo todo. Valentina pergunta se ele já parou para pensar em como ela se sente, sozinha numa casa que não é dela e atormentada pelo homem que ela ama por estar comigo, me ajudando, me apoiando em tudo, e isso deve estar consumindo em tristeza e ciúmes. Valentina diz: eu te amo, José Miguel, com todas as forças de minha vida. E agora, o seu dever é estar ao lado de minha prima Ivana. Daí, José Miguel então diz: minha linda, eu não fujo de minhas responsabilidades. O que eu não quero é ter que sair de sua vida porque eu te amo. Eu te peço, será que você não vê que você é a força da minha vida para que eu consiga seguir em frente? Eu te amo tanto e preciso de você. E então, os dois se beijam.
Após um beijo prolongado e demorado, Valentina diz que isso não está certo e que eles devem então domar esse sentimento e que devem então evitar ficarem sozinhos para não caírem nessa tentação. José Miguel então diz: como sempre, minha linda, vou fazer o que me pede, mas não me condene a viver sem você. Alonso chega ao hotel e diz que ele recebe então uma carta, diz então o homem que atende a portaria. O homem diz que espera que sejam boas notícias. E ele diz que quando seu filho lhe escreve ou lhe manda um desenho, é sempre uma boa notícia. Sandra passa correndo Felipe por causa de Felipe, alguma coisa que aconteceu. Alonso olha assustado, mas não entende. Felipe confessa ao padre sobre o crime de Ivana. E o padre aconselha a Felipe ao menos contar a Sandra, pois ela deve estar preocupada com algumas características estranhas então de Felipe.